porque, André, tu citaste aí o caso ainda do impeachment da presidenta Dilma. Eu vi alguns comentários ontem que, na verdade, isso já vem desde 2013, nessa nova, vamos dizer, nesse novo encaminhamento. Isso surgiu, né? Porque a gente tem que pensar que isso tudo nada é por acaso, né? Tudo tem um sentido e uma razão de existência. Se a gente pensar, inclusive, até na própria organização, nas organizações parapolíticas que a gente teve naquele momento, como o MBL e como outras formas de organização independente, apartidárias, elas já continham, né, dentro daquele momento das jornadas de março, né, de maio, de junho, em 2013 ainda, pré-Copa, né, e pré-eleição, já tinham ali um embrião, né, de todo esse ato golpista, né? A própria eleição de Bolsonaro, ela é um elemento, talvez engajador, né, e aglutinador de toda essa horda maléfica, né, que tem se espalhado no Brasil, não só no Brasil, mas porque isso é um movimento mundial. A gente tem Hungria, tem Filipinas, Estados Unidos e outros locais no mundo que montam muito bem essa arquitetura e como isso funciona globalmente, né? Uhum. André, eu queria ainda aproveitar esse ensejo dessa questão histórica. Tu mencionaste que a gente está atrasado, né? A sensação que eu tenho, e aí tu podes comentar para a gente até um pouco mais profundamente, de que nesses grandes acontecimentos políticos, né, de golpes que a gente vem desde do fatídico lá de 64, depois do fato todo ocorrido, veio a redemocratização, o Brasil costuma ser o país do acordo, né? A gente faz acordos e as coisas vão ficando escondidas, escamoteadas ali, né? Para a gente não enfrentar muito o problema. Será que a gente ficou realmente atrasado ou foi mais uma ideia, talvez, pelo menos no mínimo, aí, ingênua do atual governo, de achar que poderia não acontecer nada diante dos fatos que já eram públicos, né? Já se sabia que ia acontecer, né? Sim, eu entendo o que tu estás querendo dizer, mas eu penso que não. Eu penso que não, porque ninguém abre a porta da sua casa ou deixa a porta só encostada, permitindo o ingresso de um ente estranho ao qual você não sabe como ele vai se comportar. Eu penso que essa linha de raciocínio ela não tenha nenhum muito fundo de verdade ou que seja execuível, né? Todo mundo sabe qual a sanha de Bolsonaro e de todos aqueles que estão por detrás de Bolsonaro no poder. Permitir o ingresso ou a possibilidade de uma tomada de poder ou uma tomada física desses ambientes de poder não seria nada inteligente, não seria prudente, porque a gente não sabe qual o resultado disso, né? A gente não tem como prever, pode prever até como começa, mas nunca vai conseguir prever como isso vai terminar, né? E se tratando ainda de GDF, lembrando que o governador, a vice-governadora e toda a sua estrutura de poder dentro do GDF são afeitos ao bolsonarismo, permitir que isso possa sequer se iniciar, né, ser aventado para se poder tomar uma medida mais enérgica, para poder tomar uma medida que se queria desde então, porque a gente também tem que pensar, ontem o ministro Flávio Dino, da Justiça, deu uma entrevista muito interessante, muito real, muito verdadeira, que por que não se pararam os ônibus que estavam indo para Brasília, né? 100 ônibus em direção a Brasília, 150 ônibus em direção a Brasília. Ele falou uma coisa que é verdadeira. O Estado brasileiro, as forças de segurança nacional, não podem barrar a manifestação. Se eles estavam com ônibus em dia, todo mundo identificado e sem a posse de armas, eles estão indo para se manifestar pacificamente. Então, ninguém acreditava, né? Eu parto desse princípio, nem eu, ontem, quando liguei a TV, depois da minha sesta, eu tomei um susto. Eu de fato, tomei um susto. Eu falei, não acredito
que eles, de fato, estão fazendo algo. A gente imaginava que algo poderia acontecer, né? Mas sem apoio internacional, sem um apoio irrestrito das Forças Armadas, porque a gente tem um núcleo das Forças Armadas que ainda permanece com o bolsonarismo, mas o grande generalato já está em conversa com o novo governo há um tempo. Então, eu não consigo acreditar que tenha sido esse raciocínio do novo governo, deixar a bomba explodir para depois aparecer com um caminhão de bombeiro e apagar um incêndio, porque isso é muito perigoso, é um cálculo que beira a estupidez. Eu acredito que esse governo, da maneira em que ele foi formatado, não tomaria uma decisão pouco inteligente, uma decisão estúpida dessa, né? Porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. O presidente Lula, se tivesse em Brasília, poderia ter sido assassinado. Se fosse um dia normal de trabalho, ele poderia ter sido capturado e assassinado. Então, como é que se mensura isso? Como é que se calcula isso, né?